sejam mais uma vez todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui juntos e juntas mais uma vez em mais um episódio do nosso podcast Pretoteca. Você já sabe, consegue acompanhar a gente através de todas as plataformas de áudio de streaming e também através do YouTube, para ver a nossa cara bonita aqui. Até me arrumei hoje, né? Passei uma maquiagem, geralmente eu não faço com maquiagem Pretoteca, vou na nossa cara limpa mesmo por causa da correria do dia a dia, mas hoje, gente, eu tinha que estar bonita, porque vocês vão entender por quê. Obrigada pela companhia mais uma vez, Luana Pereira aqui com a gente no Pretoteca. Bem-vinda. Prazer é todo meu estar aqui novamente, mais um episódio do Pretoteca no ar. E eu também me arrumei, lavei o cabelo, porque a entrevistada que a gente vai ter aqui hoje é especial, vocês vão entender. Sem dúvida nenhuma. A gente não vai de muitas delongas mais não, porque a gente quer mais tempo com a nossa convidada aqui de hoje, né? Ela que por muito tempo foi um dos poucos rostos que a gente viu na TV, no cinema, no teatro, né? Nas artes cênicas no geral, né, Lu? É isso mesmo. E nascida no dia 11 de março de 1933, no Rio de Janeiro, ela, a nossa entrevistada, é uma das gigantes da história da dramaturgia brasileira, com reconhecimento internacional quando concorreu ao Festival de Cannes no fim da década de 50, pela atuação em Orfeu Negro como Serafina. É isso, ela que é inspiração para todas e todos nós que estamos aqui. É um pouquinho casa também, né? Daquela sensação de conforto, de colo, como se a gente olhasse para o espelho, olhasse para um ancestral vivo mesmo, né? Uma mãe, uma avó, uma tataravó, que é tudo que ela é também. A gente está aqui hoje, é muito graças a ela. E vamos logo para a gente não enrolar mais, porque ela está ali linda, sorridente, com essa expressão incrível que ela tem. A gente tem a honra de compartilhar aqui esse espaço. Eu tenho a honra de compartilhar a data de nascimento e o signo com essa atriz premiada no cinema, no teatro, Dona Léa Garcia. A gente nem acredita que a senhora está aqui falando com a gente. Muitíssimo obrigada. Seja bem-vinda ao Pretoteca. Olha, queridas, um prazer enorme estar aqui com vocês no programa, Luana e Cíntia. E eu achei muito interessante você dizer que se preparou, se maquiou e tudo. Eu estou aqui só com uma basezinha, com a cara lavada, acabei de fazer minha fisioterapia. Então, eu deveria ter feito a minha maquiagem também. Mas até Mas parece que precisa, né? Tá para, sempre para linda. estar com vocês. Mas eu estou aqui, tá, satisfeita e muito prazerosa por estar fazendo parte aqui do programa. A gente que está muito feliz de coração, né? Eu fico assim, realmente realizada. Acho que é uma das grandes conquistas enquanto jornalista, né, Lu, enquanto pessoa. Tenho que agradecer muito a Lu, que foi ela que foi atrás dessa produção de conversar com a senhora. Quando a gente conversou a respeito, eu pensava assim, meu Deus, vai ser muito difícil. A gente vai ficar um ano negociando. Gente, por incrível que pareça, essa mulher gigante abriu os sorrisos, as portas pra gente aqui com a maior tranquilidade. Muito graças a Lu, que ajudou a gente nessa produção. Parabéns, você venceu na vida, Lu. Sua mãe está orgulhosa de você. Agora, dona Léa, o que a gente quer começando a saber, né? A senhora fez 90 anos, agora há pouco, no dia 11 de março, como eu disse, né? Tenho essa honra de compartilhar a data do aniversário com a senhora. Como que é estar em atividade, com essa cabeça tão lúcida, trabalhando tanto ainda com artistas da nova geração, que a senhora lutou tanto para que essas pessoas conseguissem ter esse espaço? A senhora imaginava chegar tão longe? Não, eu não imaginava chegar tão longe. Para mim, eu não cheguei tão longe. Eu digo às pessoas que eu não queria ter comemorado esses 90 anos, e sim os 100, porque um século vale a pena você comemorar, né? Mas, como as pessoas foram teimosas, resolveram realmente fazer esse alarde e comemorar os 90 anos, eu não pude fazer nada, porque o meu objetivo, a minha intenção era comemorar os 100. E com certeza vai. Então, mas de qualquer forma, eu fico feliz, fico encantada com todas essas comemorações e tudo. E estamos aqui agora. Eu acho que a minha missão era essa, é a missão, aliás, de todo ator, de todo mundo que lida com arte, principalmente, é visar as novas gerações, é trazer alguma coisa para a geração seguinte e para as outras. Então, eu não acho nada de extraordinário eu ter sido eu e tantas outras mulheres também, negras e não negras, e que lidam com arte em todas as suas expressões, é ter essa missão de levar adiante a sua arte, quer seja cênica, musical, entendeu? Então, dança.
eu acho que é uma missão nossa realmente. E, dona Leia, de 90 anos Vocês da concordam? senhora... É, Como? porque eu tenho esse detalhe também, de além de levar de ter essa missão de levar para os que vão em gerações futuras, para os que virão em gerações futuras, eu tenho uma missão especial, né? Porque há uma a minha a, a minha missão ela é direcionada em especial para mulheres negras, né? Então, ela tem essa missão geral, mas tem também esse detalhe em especial. A senhora completou 90 anos agora e dos seus 90 anos, 70 anos são dedicados à arte, a essa luta que a senhora tem desde o início da sua carreira. E a senhora comentou sobre as novas Sim, gerações. Eu queria muito entender qual o papel que a senhora atua com as novas gerações e o que a senhora consegue, já depois de 70 anos de carreira, também aprender com essa nova geração. sim, porque além de ser uma troca, é uma soma. Eu sempre digo que eu gosto muito de trabalhar com as gerações novas, com a geração atual, com os jovens atuais, porque é um aprendizado, tanto deles quanto o meu, não é? E essa troca, né, acaba sendo uma soma de conhecimentos e de experiências, né? Eu me renovo e eles adquirem experiência através da minha trajetória. Justamente sobre a sua trajetória, até um pouco pessoal, né? Além da sua carreira que é pública, já é também pública, muito da sua trajetória pessoal. Queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho, né? É um privilégio ter a senhora aqui compartilhando as suas memórias com a gente, de como que é a sua origem, né? A senhora nasceu no Rio de Janeiro, em 1933, num contexto político, né, muito recente ali do pós-escravidão. Conta um pouquinho da sua origem para a gente. Bom, eu sou bem carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, meus pais são cariocas também. É, a minha origem materna, a minha família materna é carioca e paulista e mineira. Já do lado do meu pai é de Campos, cariocas de Campos e da Espanha. Meu avô era cigano, espanhol. E, então, esse Garcia vem desse cigano espanhol que minha avó lá conheceu em Campos, pegando por a unha, depois ele largou o bando e ficou junto com a minha avó e uma irmã, abriu um armazém, ficaram por lá morando, depois vieram para o Rio de Janeiro. E a minha parte materna, meu avô, o Lucas, era mineiro e alfaiate, veio para o Rio de Janeiro, conheceu a minha avó, que era costureira na época, mas uma simples costureira, e minha mãe, né, herdou da minha avó o amor pela costura, só que a minha mãe se tornou uma grande modista no Rio de Janeiro na época. E eu descendo dessa família carioca brasileira que não tenho experiência de periferia nem de comunidades, mas eu tenho a experiência de uma família que vivia aqui na vida urbana, em Laranjeiras, mas morava nas chamadas casas de cômodo. Então, nós temos essa experiência de vida, né? Nós negros viemos, né? Após a escravidão, vimos toda essa trajetória, né, de luta, ainda estamos tendo até hoje, né, de ascensão social. E eu não sou diferente de nenhuma outra jovem negra, de nenhuma outra criança negra. A Essa minha é a minha vida, dúvida mesmo, né? Sabe? a nossa trajetória foi a mesma. É, Viemos, ou nós, ou nossos pais e avós vieram realmente, tiveram uma experiência de doméstica, tiveram uma experiência, os antepassados, lógico, de escravo, de escravidão, e isso é uma coisa que faz parte da nossa história, né? E que nós construímos a nossa vida assim, e agradecidos à nossa ancestralidade pela resistência. Não é verdade?
um dos pontos principais que a gente pode destacar na carreira da senhora é que a senhora sempre questionou o lugar do negro na sociedade e na arte. A senhora tem como isso um objetivo durante toda a sua carreira. Como que foi Sim, meu construir bem, isso dentro desse então, isso período? eu agradeço essa consciência racial, agradeço ao Teatro Experimental do Negro, ao TEM, e ao Abdias do Nascimento, onde eu dei os meus primeiros passos, né, dentro da arte cênica. Eu não queria ser atriz, não, eu queria ser escritora, mas a Abdias me incentivou e colocou na minha cabeça que eu seria atriz e me colocava na frente do espelho, e então acabou me convencendo e eu estreiei em teatro, fiz as tábuas e não quis mais sair. Me apaixonei perdidamente pela arte cênica. Mas, então, e essa consciência é, racial me foi dada pelo TEM, né? Pelo período que eu passei no TEM e pelo Abdias do Nascimento, que, graças a Deus, eu pude trazer na minha trajetória toda essa consciência racial e saber perfeitamente a questão da problemática do negro dentro da sociedade brasileira, né? Então, eu trazia isso junto aos meus trabalhos, muitas vezes, na maioria das vezes, nós sabemos, com alguns personagens bem estereotipados, mas essa questão me fortalecia, me dava vontade de fazer mais e mais e mais, garantir, né, através desses trabalhos, oportunidades melhores para mim e para a geração futura. É justamente sobre esse seu encontro, dona Leia, com o Abdias do Nascimento, que foi uma explosão, né, para a arte brasileira, que eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né? A senhora foi casada com ele, teve 2 filhos, etc. E a senhora citou aqui que não queria ser atriz, mas foi muito graças a ele que a senhora entrou nesse universo do teatro para se apaixonar e não sair nunca mais. Eu acho muito legal quando a senhora conta como conheceu o Abdias. Bom, eu conheci o Abdias assim, mas eu acho que eu não pensava em fazer teatro, né? Eu estava terminando o clássico no Amário Cavalcante, na escola, e a minha avó paterna gostava de o cinema e gostava da minha companhia. Principalmente quando era exibido o filme Ébrio, com Vicente Celestino e Gilda, com a Rita Hayworth. A minha avó gostava de rever esses filmes. E numa dessas ocasiões, eu morava em Copacabana com a minha avó materna, eu fui a Botafogo apanhar a minha avó para levá-la ao cinema. Mas antes de chegar à residência da minha avó, eu estava esperando o bonde na praia de Botafogo, esquina com Voluntários da Pátria, que naquela ocasião ali tinha uma companhia de bonde e tudo, nós ficávamos ali esperando o bonde. E surgiu aquele homem perto de mim me perguntando se eu gostaria de fazer teatro. Aquilo eu fiquei muito assustada, né? Eu tinha 16 anos. Não, eu recuei. Estava sendo criada, feita uma burguesinha. Então eu disse não, disse que não queria, mas ele falou para mim, ele arriscou se eu não estava na casa de uma professora de inglês, com uma colega minha, onde a atriz Ruth de Souza também estava. Aí eu disse para ele que sim, que eu tinha ido à aula de inglês com a minha amiga. Quando eu cheguei lá, encontrei a Ruth de Souza, a atriz que eu e a minha amiga gostávamos demais de ver nas revistas de cinema da época, né? E éramos fãs, assim, ardorosos daquela atriz. Então ele me pegou realmente pelo pé e pela mão. Esse fato aconteceu, né? Nós ficamos muito inibidas quando vimos a Ruth, ficamos encantadas. Nós tínhamos o quê? Uns 16 anos e a Ruth podia ter uns 26 anos, né? E eu confirmei, eu consegui conversar com ele, dizer a ele que realmente eu tinha tido esse encontro, que eu tinha ficado muito emocionada, que tinha conhecido a Ruth de Souza. E meu bonde chegou,
ele pediu meu telefone, eu entrando no bonde, eu falei meu telefone, joguei meu telefone para ele, assim, em palavras, né? Ah, meu telefone é tal, tal, tal. E subi no bonde, ele não vai me ligar, graças a Deus, vou me livrar dele. Fui ao cinema com a minha avó, né? Ela assistiu o filme, como sempre, gritando: Vicente, meu filho, esse homem, essa mulher ordinária vai te trair. Eu me encolhia no banco todinha, porque o papai fazia um escândalo, a mãe do meu pai, né? E era muito divertida ela. E fui para minha casa em Copacabana. E acho que um dia, 2 dias depois, ele me ligou. Ele me ligou para me convidando para o teatro. Aí eu disse para ele que não iria, mas ele insistiu e eu fui para a casa de uma amiga. Ele levei uma roupa numa bolsa e me vesti para ir ao Teatro Abdias, o antigo Fênix, que não existe mais. E eu assisti uma peça pela primeira vez com a Bibi Ferreira, a peça intitulada Herdeira, no Teatro Fênix. Eu fiquei muito encantada, achei maravilhoso, e a partir dali o Abdias ia me buscar no colégio, na porta do colégio Amaro Cavalcante, e a gente saía, passeava, ele começava a me declamar várias coisas, eu fiquei encantada com Passarga, daquela coisa assim, fiquei aquela menina sonhadora, assim, né? E meu pai, eu comecei a matar aula, e meu pai soube. O colégio ligou para minha casa e disse: a Léo, uma aluna excelente, nunca faltou ao colégio, está saindo com um homem de teatro, no nome de Abdias do Nascimento, não sei o quê. Aí foi aquela loucura, né? Meu pai me esperou na rua, na esquina da minha casa, que eu morava com a minha avó, não morava com meu pai, morava com a minha avó materna. Meu pai, tadinho, desolado, me esperou e deu um tapa no Abdias, um tapa nos meus livros, eu saí correndo pela rua, Abdias foi para o outro lado, depois nós nos encontramos, mas foi assim, um encontro com Abdias do Nascimento. E dali, depois, nós continuamos juntos, né? Eu fiquei logo grávida, ficamos 2 juntos, e depois retornei para minha família, né? E ficamos morando juntos. Eu tive meus 2 filhos com Abdias. E Abdias, nesse processo de me preparar para o teatro, eu grávida, ele me trazia toda a tragédia grega para eu ler, que era uma dificuldade, porque eu era muito jovem, mas gostava de ver, né? Antígona, né? E ficava encantada com todos os textos, né? E Édipo, Rei. Então, eu fiquei grávida assistindo, lendo aqueles livros todos. E depois que eu tive o meu filho, eu entrei no musical Rapsódia Negra, feita no antigo Teatro Recreio, né? E tendo como coreógrafa a querida Mercedes Batista, que era bem jovem, naquela época tinha acabado de vencer o concurso de mulata, né? E que era bailarina do Municipal. E eu aprendi a dançar, aprendi a representar, eu estreiei dançando e dizendo o poema de Castro Alves, O Navio Negreiro, e assim eu entrei no teatro, pisei nas tábuas, me apaixonei, não quis sair mais. Assim. E tive, ao longo desses anos, desse período, enquanto eu vivi com Abdias, eu tive toda essa preparação, esse conhecimento, né? Eu tive consciência da nossa consciência racial e tive também, né, o conhecimento da nossa questão, né, da questão do negro dentro da sociedade brasileira. Abdias realmente me orientou em tudo isso. Eu tive essa tomada de conhecimento e eu agradeço ao TEM, eu agradeço muitíssimo ao Abdias, meu amigo, a quem eu preservo demais e considero o ícone dessa questão, porque tudo que você fala hoje em dia, genocídio e várias outras questões, foram todos baseados no livro do Abdias, e muita gente não reconhece isso.
não é novidade. Tudo que falo no momento sobre a questão racial, panamericanismo, tudo foi baseado nos livros do Abdias. Absolutamente. Nada é novidade para mim. Até questões que a gente já trouxe aqui no Pretoteca, né, que ele já levantava da importância de votar em pessoas negras. Hoje isso é muito mais forte, nasceu muito com ele, né? Então, realmente ele é base para muito do que a gente repercute no movimento negro hoje. E nós tivemos pessoas maravilhosas, Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Então, foram mulheres negras incríveis também, que a gente quase não menciona, né? Uhum. Saíram aí fazendo congressos pelo mundo afora, né? E é muito importante, né? E Luísa Bairros também. Então, eu acho que, para mim, nada está sendo, para mim, nenhuma tomada de consciência atual. Né? Eu já tive ocasiões em encontrar com jovens em determinadas, digamos, faculdade, tudo, que se surpreendem. A senhora usa o cabelo black, a senhora usa a trança. Eu digo, querida, nossa, eu uso isso desde 1970. Entendeu? Isso aí eu já usava. Você não está me trazendo nenhuma novidade, meu amor. Uhum. Eu já usava. Quando eu fiz a novela Moreninha, eu fiz de trancinha com continhas de erva doce e botei um lenço. Fiquei com medo do Erval Rossano não aceitar. Aí, quando eu tirei o lenço, ele olhou a minha cabeça assim, assustado, e disse, Erval, naquela época, nós não usávamos nenhum cabelo black natural. Naquela época, nós usávamos o cabelo trancinha assim, grudadinho na cabeça. Eu fiz, então, uma espiral. A trança começava do centro e ia se alargando, né, em espiral. Pequenininha, nada de tranção, nada... Por exemplo, eu não devo falar, mas eu estou vendo uma novela de época baseada baseada em 1900 e acho que é 20 agora na TV. As crianças estão de cabelo black, os homens estão de cabelo black. Quando que em 1900 usava cabelo black? 1920. Existia, né? Onde está a pesquisa? Dona Leia, a senhora está com 90 anos, né, em plena atividade, além da atuação também atua como roteirista em alguns projetos seus. Mais alto, o teu som está muito baixo para mim. Opa! Agora. Melhorou? Melhorou? Melhorou, agora ótimo. Vamos de novo, então. A senhora está aí, né, com 90 anos, em plena atividade, também trabalhando como roteirista, se colocando como protagonista ali, né, de uma história que é sua, que é nossa. Em muitos momentos na sua carreira na dramaturgia, a senhora mesmo sempre falou dessa luta, né, do negro protagonista também nas cabeças pensantes, e a senhora tem feito isso. Tem uma fala sua recente que a senhora disse o seguinte: não quero fazer mais o papel de nega velha, de babá, nem de mãe preta chorosa, isso é passado. Mesmo sendo uma mulher negra de idade, não tenho necessidade de fazer isso. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa frase tão forte, né, e tão necessária, porque a senhora sabe que, com a sua trajetória, esses tantos anos de carreira, a senhora sempre entregou e pode entregar muito mais na dramaturgia do que esses papéis que eram muito estereotipados e por muitos anos foram os únicos que a senhora, Dona Ruth, precisaram fazer, né? Bastante estereotipado, porque era o olhar do outro, não era o nosso olhar. O outro não tem a nossa vivência, o outro não tem a nossa experiência. Então, o olhar do outro, quando vai falar de você, fala de uma forma estereotipada. Então, essa necessidade que eu sempre disse que nós temos de conquistarmos os espaços dentro do audiovisual, dentro das empresas, quer televisivas, cinema e teatro, né? Porque poucos empresários, poucos diretores, poucos produtores não negros nos veem de uma forma correta, entendem a nossa vivência, entendem as nossas possibilidades, entendem quem nós somos. Entendeu? Porque você vê, mesmo fazendo as novelas de época, é a visão do
de quem retém o poder é a visão ainda do ex-colonizador, mas filhos dos colonizadores, que enfocam esses temas. Nunca foi feito um trabalho com a nossa visão em relação a eles. Não é verdade? É Então, verdade. o que a gente podia esperar disso? Um olhar estereotipado. E isso é algo que E também talvez nós ainda. fizéssemos também se tivéssemos um olhar estereotipado em relação a eles. Sim. Então, é muito louco. Então, por isso, nós necessitamos dos nossos autores nos textos, necessitamos dos nossos cortadores em televisão e cinema, dos nossos diretores, das nossas continuistas, dos nossos autores, principalmente, para então termos uma linguagem nossa, uma visão nossa, o nosso olhar, a nossa vivência, a nossa existência. Porque o francês faz cinema francês, a África está fazendo cinemas maravilhosos, filmes incríveis, o cinema africano está belíssimo, o indiano também. Agora, aqui no Brasil, porque nós convivemos juntos, mas nunca foi feito nada, agora nós estamos tendo já os nossos diretores de cinema, os nossos cineastas negros, inclusive mulheres negras, né? Haja visto Viviane Romance, a Sabrina e tantas outras jovens, a Sabrina Fidalgo e tantas outras jovens mulheres estão aí fazendo cinema, né? Então nós necessitamos para a arte, para a cinematografia e para a arte cênica brasileira contar com essas conquistas e contar com essa ocupação de espaços, para que realmente haja uma verdade nossa nos temas que vão para o ar, nos roteiros, nos textos. Não é verdade? Claro. Claro. Falar em conquistas, a senhora, ali no fim da década de 50, a senhora concorreu ao Palma de Ouro, que é uma das principais premiações dentro do cinema e da dramaturgia internacional. Eu queria que a senhora contasse. A senhora começou a atuar em 1952 e ali, logo no fim da década, a senhora já foi indicada a uma das maiores premiações que tem. Como foi para a senhora chegar nesse espaço ali naquele período? Eu não esperava, eu não estava contando com isso. Eu tinha feito um filme pela primeira vez, uma jovem fazendo um filme, e muito entusiasmada, que era um filme só com negros, e contente, eles uma equipe maravilhosa que nos tratava muito bem. Eu não esperava, o filme foi para Cannes, tudo bem, que maravilha, o filme foi para Cannes, mas eu não esperava. Aí me puseram lá concorrendo com Ana Magnani e Simone Signoret. Eu nem pensei em nada, eu não estava pensando em nada, eu não estava almejando nada. Eu fui surpreendida num segundo lugar em Cannes. Eu fiquei apavorada. Como é que vão botar a Ana Magnani em terceiro lugar, uma atriz italiana maravilhosa daquela, e eu, uma jovem estreante? Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu fiquei morrendo de vergonha, me tranquei em casa, aí o Henrique Borgetti fez uma página na revista, não me lembro se era Manchete ou se era Cruzeiro, mas acho que era Manchete. Aí que eu não saí mesmo de casa, eu fiquei um tempão em casa, aí as pessoas me ligando: Léa, vem para a rua, Léa, saia, Léa, não faça isso. Porque eu digo: meu Deus, eu estou estreando no cinema. Como é que eu vou ganhar um prêmio? Né? Eu estou estreando lá, e ali era um filme, todo mundo estreando. Todos nós, atores, estreando em cinema, porque já tinha feito Orfeu da Conceição, que foi a transposição para os morros, na época a gente não falava comunidade, para os morros, para as favelas cariocas, né? Do texto Orfeu de Cocteau. Então, do Orfeu grego, que depois Cocteau fez o cinema, e Camille e Vinícius gostava tanto da música brasileira, fez essa transposição da música do texto grego para os palcos brasileiros e para as favelas brasileiras, ou quando nós encenamos, estreamos no Teatro Municipal com Orfeu
da Conceição. Porque Maravilhosa. Conceição é um sobrenome muito comum nos negros, né? Uhum. Então, eu fiquei surpresa. Eu não esperava nem fazer o personagem que eu fiz, porque como eu tinha feito Mira no teatro, que é mais dramático, não tinha tanto aquela exuberância da Lourdes, aquela coisa. É mais dramático, né? É mais dentro da tragédia. Ela mata o Orfeu mesmo, né? Com uma navalhada, né? Ele aproveitou os morros carioca na época, né? E ainda tinha aquele negócio de malandro com navalha, aquela coisa toda. Então, eu pensei até que eu ia fazer a Mira, mas eu não estava dentro do physique de rolo que o Camille queria. E acabei fazendo a Serafina, a duras penas, porque ele não me queria para nada. E eu aproveitava as duas atrizes também concorrentes para o personagem, que faziam os testes lá na Maison de France. Aí eu olhava as duas, uma e outra, e trazia para mim e jogava na hora de fazer dos testes, eu jogava o personagem, eu fazia o que eu sentia e trazia delas para mim. Aí, no dia da seleção, o Camille disse, olha, Leia, a Leia vai ganhar o personagem, que eu vi o maior interesse nela, e percebi que ela não saía nem para lanchar, ela ficava olhando vocês. E ela compôs o personagem dela através dessas 3 mulheres que estavam prestando, estavam se prestando como candidatas para o personagem de Serafina. Então, para mim foi surpresa. Eu fiquei muito surpresa, eu não podia imaginar. Eu estou concorrendo com Simone Signoret, eu estou concorrendo com Ana Magnani, minha atriz predileta. Eu fiquei muito, assim, perturbada, entendeu? Não houve esse negócio de... Foi uma coisa assim que me deixou meio surpresa, bastante surpresa, meio não, bastante surpresa até. E depois de tanto tempo, a senhora ainda fica surpresa quando é homenageada ou quando ganha alguma premiação ou indicada a algo? Depois de tanto tempo, esse frio na barriga ele passa? Olha, primeiro, a minha geração é uma geração que trabalhou muito por amor à arte. Nós não pensávamos em ser celebridade. Nós amávamos a arte de representar. Uma geração de pessoas que eu conheci agora bem famosas e que nós sentávamos na rua para comer um pão com mortadela para fazer um espetáculo. Que suportávamos aqueles ônibus da empresa, acho que era uma empresa brasileira, uma empresa paulista que não tinha nem banheiro para a gente trabalhar, mesmo na TV Globo. A escravizaura, nós nos trocávamos de roupa dentro do ônibus, primeiro as atrizes, depois os atores, depois a figuração, e fazíamos, leva elas para lá, por favor. Desculpa, eu tenho 2 cachorras enormes, 2 aqui que elas não admitem que ninguém abra a janela nem que passe aqui junto à minha porta. E então, o que acontece? Nós não tínhamos essas comunidades agora, que tem as pessoas agora. Nós queríamos fazer bem, era um processo diferente de trabalho. E essa coisa de vaidosa que eu sinto muito, de celebridade, de aparecer, não era isso, nós queríamos realizar. Atualmente tem bastante jovens que têm esse sentimento também, mas uma grande maioria quer ser celebridade, quer ver o nome no Instagram, quer ver o nome não sei aonde mais, e no nosso tempo isso não existia.
era diferente, entendeu? Claro. Essa grande vaidade. Agora, tinha uma coisa, nós tínhamos mais glamour, né? As nossas festas eram muito glamourosas, eram muito coisa assim, né? Mas essa vaidade, essa coisa de ser celebridade, não existia. É diferente, Agora, dona né? Léa, a senhora citou aí Escravizaura, né? Que a senhora muitas vezes fala que é o seu cartão de visita para a televisão. A senhora interpretou a icônica vilã Rosa, né? Que se lembra dela muitas vezes, até mais do que a própria Isaura, que era a Lucélia Santos, que estava estreando naquela novela. Queria que a senhora falasse especialmente sobre esse personagem, porque ela faz uma pessoa escravizada, né? Num papel ali que muitas vezes era o que tinha para vocês, atrizes e atores negros naquela época, mas a senhora sempre fala da forma política, né, que a Rosa se posicionava de alguma forma. Ela ser uma mulher que estava sendo numa condição de escravizada, mas sem se calar, né, sem se diminuir, sem se deixar ir para o tronco. tem que ir para o tronco, porque ela tinha horror ao tronco. E esse horror que ela tinha ao tronco era o horror à submissão. Era um sentimento de submissão que ela não queria admitir, que ela passasse por ele, né? Mas ela não tinha consciência da sua problemática. Ela não sabia por que ela sentia isso. A Rosa, ela não tinha nenhuma condição, ela não tinha nenhuma consciência daquilo, mas alguma coisa incomodava ela. A Rosa se incomodava. Por que a preferência pela Isaura? Porque ela era mais preferida do que ela, do que a Rita, do que a Santa, que era uma gracinha linda, maravilhosa, boa. Por que ela tinha mais preferência? Ela questionava isso. Então ela perseguia, porque ela tinha mais preferência do que a cozinheira, que era uma pessoa linda, maravilhosa, que fazia comida gostosa para o coronel lá, para a sinhazinha e para o senhorzinho. Por quê? Então ela perseguia a Isaura. Por que você tem mais preferência por todos e ninguém tem pela gente? Então ela fazia tudo que ela podia porque ela sentia, porque ela é branca, é mais clara, mas ela não ousava dizer, entendeu? Tanto que eu disse que se a Rosa fosse uma mulher da atualidade, ela saberia colocar o problema, ela seria uma mulher política, ela seria uma mulher, entendeu? Que saberia realmente debater e questionar aquela situação. Mas ela não tinha condição disso. Então ela usava com as armas que ela podia. Ela conquistava o feitor, ela conquistava o senhorzinho, ela dormia com o feitor, com o senhorzinho, com cada pessoa, homem que chegasse lá, ela fazia charme e ficava com eles. Por quê? Para não ir para o tronco, que a pior coisa dela era ir para o tronco. Tanto que ela preferiu a morte a ir para o tronco. Quando o personagem da Ângela Leal vira a bandeja, onde estava o veneno no copo, na taça, e deixa o copo, a taça de veneno para ela toma. Ela toma uma coisa, eu vou morrer, mas não vão me levar para o tronco, eu não serei açoitada nunca na minha vida. Então, uma mulher que tinha um lampejo de liberdade, um lampejo, uma consciência de que aquilo tudo estava errado. Mas ela não tinha condições nem meios de fazer as suas colocações, nem mesmo ela lá dentro, ela não tinha nem possibilidade política, nenhuma possibilidade. Ela apenas sabia que alguma coisa estava errada. Ela se segurava da forma que ela conseguia, para não ir para o tronco.
Ela sendo, dormindo com o patrão, conquistando o feitor, ela não ia para o tronco. O pavor dela era o tronco, a humilhação maior, ser açoitada. Eu acho que a gente não pode passar essa conversa sem tocar num assunto muito dolorido, eu falaria, que é sobre o preconceito, né? A senhora começou ali num período onde não é, hoje em dia já não é fácil, mas como que foi passar por todo esse processo? Houve muito preconceito? Ou teve alguma coisa que me deixou muito marcada a senhora? Porque a senhora é uma Olha, pessoa de luta, mas teve algum episódio que marcou a senhora quando a gente fala sobre preconceito? olha, não teve nenhum episódio, bastava eu ser negra. Basta a gente ser negra. Você recebe o preconceito toda hora na rua. Todo momento você está passando, sentindo o preconceito nas pessoas. Então, eu não tenho um episódio assim que me marcasse com preconceito. No colégio, no primário, como não existia bullying, a gente batia nos outros colegas também. Então, me chamavam de tinta preta, eu chamava de branca azeda, eu não ia para casa chorando porque tinha bullying, que não tinha nada disso, porque não existia isso naquele tempo. Então, você sente sempre no seu dia a dia, na sua rotina diária. Então, agora só que nada me trouxe uma facada no peito, nada eu senti como se fosse uma punhalada, uma coisa que viesse destruir a minha carreira, destruir a minha vontade de conquistar espaço e de ser alguma coisa dentro do que eu fazia, né? Não, pelo contrário, me fortalecia. Eu muitas vezes ficava no camarim, as pessoas, mas Lê, você fica no camarim sentada lendo? Eu ficava lendo e não ficava, eu ficava vendo a atitude das atrizes brancas e negras, eu ficava observando muitas pessoas, entendeu? E, e eu tive necessidade, de, como eu digo sempre, de ter muito altruísmo, porque era um momento que a gente tinha que ser muito altruísta. Mesmo assim, nós fazíamos o nosso trabalhinho dentro das emissoras, dentro dos teatros, a gente conversava, a gente trocava ideia com os diretores, com os produtores, a gente falava da questão, mas vindo muito devagar, porque você tinha a possibilidade de perder o seu emprego, né? Então, mas nós sempre colocamos, sempre, a Ruth sempre colocou, eu sempre coloquei Pompeu, Milton, Zezé, Neuza, e todos esses outros, nós sempre colocamos. Pitanga, que veio, é uma geração um pouco mais jovem, mas também mais próxima, porque Ruth já é 10 anos mais velha do que eu, 11 anos, mas nós sempre colocamos, todos nós fizemos colocações, devíamos fazer, mas não reivindicando tanto e com muito mais força do que agora. Pois E é, muito você mais amparados por todas as instituições, pelas leis de cota, pela cota, pelas pessoas que estão atualmente, né, dentro da política e que trabalham para isso. fosse a sua existência, a existência de quem estava de mãos dadas com a senhora, a gente não estaria aqui, porque vocês passaram por muito mais perrengues do que a gente, e a gente já trouxe aqui, né, A gente relatamos temos que ter um problemas que passamos altruísmo, também. é, um altruísmo muito grande, engolir muita coisa. Sim. Engolir muita coisa. O que exigiam da gente? Que nós chegássemos na Globo arrumadíssimas, todas assim, com caras de burguesa, aquelas coisas todas. Atualmente não, acabou aquilo, né? Nós estamos num outro momento, num outro contexto, né? Então, mas eu não quero dizer com isso que tenha melhorado muito. Agora,
que nós estamos tendo essas novelas, né? Estamos tendo novelas em que a atuação do negro está muito mais presente. Instantinho, leva elas duas para o meu quarto. Dá palitinho para elas. Chama. E então, me perdoa, tá, Luana e Cíntia, me perdoa. Não, fique E tranquila. então está tendo essa... Porque a tomada de consciência não é só nossa. Quem tem que ter uma tomada de consciência maior não somos nós, porque nós sempre vivemos o problema. É como eu disse uma vez, que vergonha falar de escravidão. Não, vergonha não é nossa, vergonha é do colonizador, poxa. Então, o que acontece? Acontece que a tomada maior tem que ser feita pelos brancos brasileiros, né? Tem que ser feito para quem retém o poder nessas instituições e no Brasil, de uma certa forma. Sem dúvida. E graças a Deus que nós estamos num outro momento político brasileiro, né? Pois é, graças a vocês, mais uma vez. Agora, dona Leia, a gente começou essa conversa, né, falando sobre a senhora ser a nossa ancestral viva e tá ensinando tanta coisa pra gente ainda, né, e também, como disse, a senhora mesmo disse, aprendendo, né, disposta a aprender ainda já com 90 anos de idade. Como que a senhora encara hoje, né, a perpetuação da sua vida, da sua trajetória através dos seus, não só de nós aqui, né, mas seus filhos, seus netos, a senhora é tataravó, né, a senhora conseguiu levar todos esses ensinamentos para esse pessoal todo, a senhora se imaginava tataravó de repente? Eu não, para mim é sempre tudo surpresa na vida, né? Então, aliás, a minha tataraneta vai fazer 1 ano agora, dia 7. Que legal. E tudo é surpresa, né? Tudo é surpresa, é tudo... Porque eu não sou uma mulher assim muito formal, né? E eu sou mais liberal, eu sou mais solta, sempre fui, mas eu acho que as coisas vão acontecendo assim, vão nos surpreendendo, né? A gente vai sendo pega de surpresa com muita coisa. Eu pelo menos sou assim. Eu estou sendo sempre pega. Eu estou sempre sendo surpreendida, né? Eu só programo o trabalho para ganhar dinheiro, para dar alimentação na minha casa, para os meus filhos, para ter uma vida de não muita dificuldade, que eu já passei por muitas dificuldades, bastante, e para ter um equilíbrio, uma dignidade, né? Social, econômica, ter uma dignidade, não é ter nada, que eu não tenho nada. Então, eu digo assim, nada com relação a outras atrizes não negras e negras atuais. Muito bem. Mas acontece que eu estou sempre surpreendida. Então, eu acho tudo assim muito... As coisas que aconteceram na minha vida foram coisas sempre muito surpreendentes. Eu nunca esperei nada. É engraçado. Eu digo sempre que eu acho que os deuses da arte cênica me abraçaram, assim, porque eu nunca fui pedir emprego, eu sempre chego às minhas mãos, e eu poderia ter tido até muito mais se eu fosse uma mulher que tivesse digamos assim, uma ambição maior, voltada para isso tudo. E, sei lá, as coisas acontecem assim, vão acontecendo, e eu acho ótimo. Eu acho maravilhoso. E, dona Leia, agora aos 90 anos, a senhora está passando por uma recuperação. Eu e Cintia aqui nos bastidores, a gente estava falando que a senhora falou que os deuses das artes cênicas abraçaram a senhora. A senhora é um abraço Totalmente. pra gente. A senhora é uma casinha quentinha. E vocês também. Eu quero que nos abracemos sempre juntos, juntas, porque isso é que importa, minha querida, não é? Uhum. Isso é que nos faz forte, isso é que nos fortalece, hoje e sempre. Agora tem uma coisa, eu fico muito assim,
a senhora que nos representa como ancestral. Ancestral, para mim, isso já falei até com meu querido amigo, Rodrigo França. Ancestralidade, para mim, eu não me considero ancestral de vocês, porque ancestral, para mim, é que já está no Orum. Né? Eu acho que eu sou uma mulher ainda da atualidade, que eu estou presente, eu estou viva, e eu serei ancestral quando eu estiver lá no Orum. Mas já me disseram que não, que essa ancestralidade pode estar presente aqui e tudo. E eu acho que eu não sou ancestral ainda não. Nenhuma mulher idosa, negra ou branca, é ancestral, enquanto ela estiver presente. Então, eu sou uma mulher idosa, com uma vivência, com uma trajetória de vida já bem justa e uma trajetória também artística bem longa. Mas eu não acho que eu sou uma ancestral, eu não considero ancestral nenhuma mulher negra idade ou não negra, porque nós estamos presentes. Para mim, o ancestral é o que já foi lá. A minha ancestralidade é minha mãe, minha avó, minha bisavó, meus ancestrais africanos e até esses ciganos, que ninguém olha, quem olhar para mim não diz, poxa, ela é descendente de cigano, né? Então, eles são meus ancestrais. Aí eu corrigi o Rodrigo França, meu querido amigo, ator maravilhoso, diretor incrível. Eu não sou sua ancestral. Ele ficou sem graça demais. Porque eu ainda não estou no Orum, Rodrigo. Eu estou aqui. Eu estou aqui com vocês, lado a lado, com 90, 80 e talvez 100 anos. Então, que eu voltar para casa, eu serei ancestral. Então, eu fico um pouco assim. Eu estou falando isso para vocês porque é uma coisa que eu falo sempre com as pessoas. Eu ainda não sou ancestral de vocês. Eu estou aqui presente na mesma luta, na mesma condição de conquistas, igual a todos vocês. Apenas eu tenho mais experiência e tenho mais idade, tenho uma trajetória mais longa. Por isso é da importância de nós somarmos as nossas forças, nós nos abraçarmos, nos unirmos, né, e fazer essa soma maravilhosa que nos fortalece. O ancestral já foi. Que sorte, né? Um privilégio aqui. Eu estou bastante emocionada de estar ouvindo a senhora e aprender com isso também. Dona Léa, a senhora falou, né, dessa vontade de fazer as coisas. O que a senhora está fazendo, vai fazer, tem planejado fazer nas artes cênicas, no teatro, no cinema? Que eu sei que a senhora não para de trabalhar. Sim, mas agora eu só quero fazer o que eu puder e o que não for exigir demais de mim, entendeu? Porque eu não posso mais, não estou mais em condições de pegar textos enormes, de ficar, ter como responsabilidade personagens de muito peso que exijam demais do meu empenho, da minha interpretação. Então, tenho que fazer o que eu puder escolher, entendeu? E o que eu puder fazer. Porque eu trabalhei demais esse ano. Eu cheguei a um momento que eu dispensava trabalhos que eu não tinha mais como colocar. E isso resultou em quedas, isso resultou nessa queda que eu tive, de sair do palco, voltei feliz, vou voltar, vou descansar 3 vezes, e tudo, e vamos renovar com a peça agora, depois de março, né? A Vida Não É Justa, que eu estava fazendo sob a direção do Tonico, produção do Eduardo Barata, e texto maravilhoso da Andréa Pachá, né? Então, um trabalho como esse eu posso fazer, porque eu fazia um quadro, ia lá para trás, me vestia calmamente, vinha fazer um outro quadro, e depois fazia o final. Agora, me manter em cena num trabalho pesado, de muita responsabilidade, eu não posso fazer mais, eu não quero fazer mais,
porque eu conheço as minhas limitações, principalmente depois dessa queda. Uhum. E eu quero fazer tudo que eu puder fazer, mas não nada que exija demais da minha pessoa, Que a gente possa entendeu? ver a senhora em cena por muito tempo ainda. E até Ah, eu desculpe a também minha. desejo, né? Eu também quero. Que assim seja. E até desculpe a minha Brilhando. ousadia, porque a senhora falou, né, de não conseguir mais pegar textos tão longos por causa da memória. A gente está É. aqui completamente impressionado com a sua Não, não é por causa memória. da memória, não. A memória está ótima, está Sim, Sim. mas é excelente. que é cansativo, né? Por eu resistir como um ser inteiro. Eu, Sim. como um ser inteiro, entendeu? Eu estou com deficiências nas pernas, estou com deficiência na coluna que eu estou tratando, vou começar a fazer hidroterapia, ter um fisioterapeuta e tudo. A memória está excelente, Uhum. mas o corpo não está segurando certas coisas. Sim, claro. É, não, a idade Em realmente, né? determinadas cenas, eu não corro mais em cena, não posso estar andando demais em cena, Uhum. e isso para o ator é muito ruim, Claro, entendeu? claro. Mas o que eu ia Você quer, dizer você quer da. estar, você quer estar em cena inteira, especialmente em teatro. Uhum. Agora, em cinema, tem várias possibilidades. Você dá 3 passos de acordo com a tomada, você parece estar andando quilômetros, então não tem problema. É mais Mas fácil, né? em teatro, eu estou falando em relação ao teatro, para mim vai ser muito difícil, porque o ator quer estar ali inteiro. E Uhum. eu vou Sim. ficar muito constrangida de ficar numa cadeira de rodas ou dar 3 passos e não poder andar. Então, eu sempre gostei de dominar a cena quando fazia Uhum. as minhas peças. Então, não quero, não posso, Uhum. entendeu? Agora, eu posso fazer personagens assim, fortes, mas de acordo com um tratamento cinematográfico, talvez eu possa, mas teatral eu não posso mais, Não, claro, o que entendeu? eu ia falar da minha Eu estou ali ousadia, presente, o público está na minha frente. O claro. ator tem um pouco de vaidade, né? Com a sua, com o seu corpo, com Uhum. estar no palco, né? Então, é isso que eu estou falando, que aí eu tenho que me limitar e me restringir a determinadas coisas, Sim. O né? que eu ia falar para a Agora, senhora, decorar, eu dona decoro Leia, com maior facilidade, eu decoro bem, mas o corpo, o todo, é melhor preservar, entendeu? claro, não, o Para que eu eu chegar ia, aos 105 como eu quero. não, o que eu ia falar Hein? aqui para a senhora da minha ousadia é que a sua memória tá tão incrível que vou fazer uma sugestão que eu nem deveria. Eu ia adorar ver a senhora num monólogo em cena contando a sua trajetória. Que a gente teve um pouco desse privilégio aqui hoje, mas imagina, né, a gente ver uma peça com a senhora contando da sua vida, da sua história. Desculpe a ousadia, mas fica aqui a minha ideia, porque eu Imagina. ia adorar ir lá pro teatro ver a senhora contando da sua história um Não, pouquinho. seria bom se houvesse esse texto e alguma atriz fizesse por mim. Outra coisa, e porque eu falei aqui para você, porque já é um assunto que eu sempre falo muito nas minhas entrevistas, então eu já tenho isso mais ou menos na cabeça. Lógico que vai modificando de acordo com as perguntas e com as pessoas com quem eu estou me relacionando no momento. Mas eu não gosto de falar muito de mim, eu não gostaria de falar da minha vida. Vai sair um livro meu agora, do Júlio, que fez o livro também da Ruth, ele deve ser lançado esse ano, mas a dificuldade que eu encontro de falar realmente de mim enquanto pessoa, eu posso falar desses fatos que aconteceram na minha vida. Eu acho que é difícil, eu não sinto, não é falsa modéstia, não, é verdade, eu não tenho falsa modéstia, mas é verdade, eu tenho dificuldade, eu acho que é difícil. Eu gosto mais que as pessoas falem Então, tomara que do a que gente eu. tenha um texto com alguém falando, contando um pouquinho da sua trajetória pra gente, quem sabe. E aí E isso é eu e Cíntia, interessante, aí eu concordo. É. eu e Aí Cíntia, é melhor. Eu recebo melhor e é mais fácil para mim, entendeu? Claro.
E eu e Cíntia, a gente tem recebido a sorte de sempre estar falando com pessoas que passam pra gente essa energia maravilhosa, com histórias maravilhosas sobre suas trajetórias. E a gente estava conversando aqui nos bastidores que a gente adoraria passar um dia inteiro ouvindo as histórias que a senhora tem a compartilhar com a gente. E a gente fica responsável pelo café a ser servido para a senhora, para poder ouvir todas as histórias Olha, que a senhora tem a Luana, dizer. Cíntia e Luana e todos vocês da equipe, eu quero dizer a você, sinceramente, o quanto para mim é importante estar aqui com vocês duas, essas duas jovens mulheres, aqui encabeçando um programa. E nós trocando as nossas experiências, talvez o enfoque de experiência seja o meu, mas vocês estão trazendo para mim toda essa possibilidade que a juventude negra está tendo atualmente, que os jovens negros estão tendo em suas conquistas. Querida, como eu já disse antes, isso é maravilhoso. Como é importante para mim estar aqui com vocês. O quanto é importante estar ouvindo você, estar ouvindo uma jovem que sabe da minha vida, que sabe da minha trajetória, de duas jovens que sabem tanta coisa sobre o meu respeito. Então, ao meu respeito e ao respeito de tantos outros atores da minha idade e mais jovens também. Então, vocês são as pessoas que estão fazendo essas pesquisas, que são estudiosas, que estão garantindo um programa, que estão conquistando esse espaço. Querida, nós somos iguais, não é? Nós somos iguais, estamos aqui nos fortalecendo. Obrigada, dona Leia. Acho que não tem nem mais o que a gente falar aqui, senão será só um choro até o fim. Tá com a senhora aqui hoje, né, e ouvir essas palavras é como se eu tivesse realmente ouvindo o que a senhora falou do sopro dos ancestrais, porque agora eu entendo porque meu avô era tão Justamente. apaixonado pela senhora, pelo Grande Otelo, pela Dona Ruth, porque eles eram iguais a ele. Então, obrigada por dar esse Justamente. privilégio pra gente. E vocês são iguais a nós. Tudo é uma continuidade, nós estamos aqui para isso, não é verdade? Sim. Gratidão do fundo do nosso coração, viu, dona Leia? Foi um prazer. Eu também. E o que é isso? É o Ubuntu. Nós Aham, somos, é isso. não é? Eu Um sou beijo porque vocês grande são. pra senhora, viu? Dona Leia, é um Beijo. prazer O falar meu com a carinho senhora. imenso. Tá? O meu carinho imenso, queridas. A gente vai Um abraçar a prazer. senhora pessoalmente um dia, hein? Fica aqui a nossa missão. Lançamento do Vamos. livro. E vamos tomar um lanchinho, que eu adoro a gente fazer um lanchinho, uma cervejinha, uma coisa qualquer, assim, é muito bom. Vamos Tá? sim. Com Tá bom? certeza. Um beijo, vida longa pra senhora. Um beijo E e continue tudo de bom, brilhando. parabéns por vocês, tá? Existirem. Um beijo. Um Um beijo, beijo pra linda. senhora. Muito obrigada por nos dar esse prazer de bater esse papo incrível com a senhora. Foi lindo e emocionante. Obrigada, queridas. Eu também. Tudo de bom.